Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira, outro aos pés. E os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimada irmã Luísa, povo de Deus aqui na Associação do Senhor Jesus, e você que nos acompanha aí no santuário da sua casa, a oitava da Páscoa significa que esses próximos dias, até celebrarmos a festa da Divina Misericórdia, nós celebramos como se fosse um único dia, o dia da ressurreição, o dia da vitória de Jesus sobre a morte. Nós podemos proclamar nesta oitava da Páscoa: ó morte, onde está tua vitória? Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. E porque vale a pena celebrar a ressurreição? A palavra de Deus nos ensina que sem ressurreição nem existiria fé. O próprio São Paulo afirma isso na primeira carta aos Coríntios. Se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Nós que experimentamos tantos prodígios, tantos feitos prodigiosos de Jesus, a ressurreição, segundo Paulo, é a maior realização, o maior acontecimento, porque Jesus, diz Paulo, ressuscitou como primícia daqueles que morreram. Ele venceu a morte para que você e eu tenhamos a coragem de olhar para Ele e entregar a nossa vida a Ele, sabendo que é com Ele que nós também vamos experimentar a ressurreição. Mas para que o nosso coração experimente a ressurreição, é preciso reconhecer o ressuscitado e o reconhecer como Senhor e Mestre. Olha o que Pedro diz na primeira leitura. Nós ouvimos lá nos Atos dos Apóstolos aquele discurso belíssimo de Pedro de Pentecostes, onde ele abre as portas do cenáculo e começa a anunciar a história da salvação. Então ele diz: aquele Jesus que vocês crucificaram, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Ele ressuscitou. Em que consiste reconhecer o senhorio de Jesus? Submeter a nossa vida a Ele. Dizer: Senhor, eu me coloco à tua disposição, eu quero que seja cumprida na minha vida a tua vontade, eu me submeto ao teu querer, eu quero ser escravo da divina vontade. E à medida em que o nosso coração vai se submetendo ao senhorio de Jesus, nós vamos vivendo como ressuscitados. Foi que Maria Madalena disse: Rabuni, mestre, meu Senhor. Onde colocaram o meu Senhor que eu vou ao encontro dele? Esta é a graça daquele que experimenta Jesus.
se submete ao seu senhorio. Então esse é o pedido que eu lhe faço. Permita que Jesus seja o Senhor da sua vida, da sua história. Permita que o encontro com Ele transforme o luto em luta, o desespero em esperança, o medo em ousadia, a falta de fé em fé genuína, fé verdadeira. O encontro com Jesus se transforma. A palavra de Deus ainda afirma que, foi inclusive a oração que eu fiz para pedirmos o perdão do Senhor: se portanto ressuscitastes, esforçai-vos para viver como ressuscitados, buscando as coisas do alto. E o que é a ressurreição? A palavra ressurreição vem do grego anástase, que significa ficar de pé. Então, viver como ressuscitado é se levantar. É permitir que o Senhor tire de nós toda essa prostração que nos leva ao desânimo, que nos leva a desistir, que nos leva a nem o reconhecer. Veja que Maria estava à porta do túmulo chorando. E Jesus se aproxima e ela nem o reconhece. O confunde com o jardineiro. Lembra dos discípulos de Emaús? Caminhando triste rumo a Emaús, Jesus se coloca no caminho com eles e eles não reconhecem o Senhor. É o que acontece conosco muitas vezes. Na hora da dor, na hora do sofrimento, nós pensamos que o Senhor nos abandona. Ele está ao nosso lado, caminhando conosco, e nós não o percebemos pela lentidão, pela dureza do nosso coração. Permita que esse tempo de ressurreição também restaure a sua fé no ressuscitado. E o nosso coração, em nosso coração exista a certeza: o Senhor não me abandona, Ele está sempre ao meu lado. É que às vezes o sofrimento não me faz o enxergar, mas Ele está aqui, Ele está comigo, Ele caminha comigo, Ele está ao meu lado, sofrendo comigo, chorando comigo, mas me ensinando que o sofrimento não é o ponto final. Eu lembro que o ano passado, quando celebrei a 8ª de Páscoa aqui, inclusive chegou uma lembrança para mim dessa homilia, eu falando sobre as mãos ressuscitadas de Jesus, que nós cantamos lá no hino das mãos ensanguentadas. Jesus, quando ressuscitou, ainda trazia nas suas mãos as marcas da cruz. E por que Jesus traz as marcas da cruz nas mãos ressuscitadas? Para mostrar para mim e para você que o sofrimento não é o ponto final. A profecia de Jeremias diz: há uma esperança para o teu futuro. E essa profecia faz sentido quando nós olhamos para o ressuscitado, porque ele vive, a esperança é restaurada. Porque ele vive, nós podemos acreditar que o sofrimento não é o ponto final. Na verdade, diz São Paulo, Romanos 5,5, o sofrimento produz paciência, prova a fidelidade, mas gera esperança. E a esperança não decepciona jamais. Porque ele vive, há uma esperança para o seu futuro. Porque ele vive, há uma esperança para nós cristãos. Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Que o encontro com o ressuscitado te faça acreditar que o teu sofrimento, aquilo que você tem vivido de mais difícil, não é o ponto final. A cruz parecia ser o final de uma história, mas foi só o começo de uma grande história de amor. Assim como as mãos feridas de Jesus lá na cruz se tornaram mãos ressuscitadas, permita que o seu sofrimento entregue a Ele também seja redentor. Feche os seus olhos, faça a experiência com o ressuscitado. Nós entoávamos no Sábado Santo: ó noite em que a coluna luminosa as trevas do pecado dissipou, ó noite de alegria verdadeira, Cristo ressuscitou. E eu posso crer no amanhã. Há uma esperança para o meu futuro. Porque
porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Que a Virgem Maria, a Senhora da Alegria, conduza o nosso coração ao coração do Cristo ressuscitado. Amém. Amém. Coloquemos no altar do Senhor, com o pão e o vinho, nosso desejo de viver como homens e mulheres da ressurreição.